Olá pessoal, uma boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal é feito para você que é estudante, você que gosta de humanas. Sejam todos muito bem-vindos. Continuamos aqui com a análise do livro do professor Carlos Ginzburg, O Queijo e os Vermes, capítulo 46, primeira sentença. Então percorremos um longo caminho até aqui, né? Vimos os depoimentos, vimos as testemunhas depois, o Menóquio se defendendo, o Menóquio se esclarecendo, fizemos toda a análise do grau de inspiração que Menóquio tinha, vimos também suas possíveis influências humanas, vimos toda a sua carga literária, a sua principal fonte de influência, e aí juntando tudo isso, o Tribunal da Santa Inquisição, os juízes do Tribunal da Santa Inquisição chegaram à sentença. Se você chegou aqui de paraquedas, né, recomendo que você dê uma olhadinha na nossa playlist. Tem a playlist lá desse audiobook, né, eu considero um audiobook, para você dar uma olhadinha nas aulas anteriores, fazer essa maratona para se inteirar do assunto e o vídeo acabar não ficando longo e o professor aqui acabar sendo repetitivo. Então vamos lá. Pegando do ponto em que Menóquio entrega a sua carta, então no primeiro dia que essa carta ela foi entregue, os juízes se reuniram para emitir a sentença. Durante o processo, a atitude deles mudara imperceptivelmente. De início fizeram Menóquio notar as contradições em que caíra, depois tentaram reconduzi-lo ao caminho certo, entre aspas. Por fim, em vista de suas obstinações, renunciaram a qualquer tentativa de convencê-lo a se limitar a perguntas exploratórias, como se desejassem chegar a um quadro completo de suas aberrações, e, unanimemente, declararam Menóquio não só um herético formal, mas também um heresiarca, um cara que divulgava heresias, né? E assim, no dia 17 de maio, a sentença ela foi promulgada. O que impressiona de imediato é a extensão da sentença. Ela é 4 ou 5 vezes maior do que as sentenças comuns. É um sintoma às importâncias atribuídas ao caso Menóquio pelos juízes, mas principalmente um sintoma da dificuldade em inserir suas inauditas afirmações nas formas estereotipadas de documentos do gênero. O espanto dos juízes era tanto que transparecia sobre a seca linguagem judicial. Podemos constatar que te deixastes envolver numa perversão herética múltipla e quase inaudita. Esse processo extraordinário terminava, portanto, com uma sentença igualmente extraordinária, acompanhada de sua correspondente abjuração, que também foi muito longa. Desde o início, os juízes frisaram o fato de que Menóquio falava sobre suas opiniões heréticas e que argumentava contra a fé católica, não apenas com religiosos, mas também com pessoas simples e ignorantes, pondo em risco a fé daqueles, e evidentemente tratava-se de um agravante. A qualquer custo, os camponeses e artesãos de Monte Reale deveriam ser mantidos afastados de doutrinas tão perigosas. Seguiam a minuciosa refutação das teses defendidas por Menóquio. Usando de um verdadeiro retórico absolutamente inabitual em sentenças inquisitoriais, os juízes insistiam na audácia e obstinação do réu. De tal forma obstinado nessas heresias, permaneceste com a alma insensível, negavas com atrevimento, ofendeste com palavras profanas e nefandas, afirmaste com o espírito diabólico, não poupaste os santos jejuns. Por acaso não vimos que ladraste também contra as santas palavras? Condenaste com o teu julgamento profano. Foi por influência do espírito maligno que ousaste afirmar, enfim tentas com tua boca imunda,
Imaginaste essas coisas totalmente abomináveis, e para que nada permanecesse imaculado e que não fosse por ti contaminada, negavas. Adulterando com tua língua maldita, dizias, enfim latias, ou seja, comparando o menor que um animal. Colocaste o veneno, e o que é terrível, que não só se diga, mas se ouça, teu espírito mau e perverso não se contentou com essas coisas todas, mas levantou os seus cornos e, como os gigantes, te puseste a lutar contra a inefável Santíssima Trindade. O céu se espanta, tudo se conturba e estremecem os que ouvem as coisas da tão desumana e horrível que com tua voz profana falaste de Jesus Cristo, Filho de Deus. Não há dúvida de que, por meio dessa exagerada verborragia, os juízes estivessem tentando exprimir um sentimento bem real. Seu espanto e horror diante do acúmulo de heresias jamais vistas antes. Aos olhos dos inquisidores, estas deviam se configurar como um verdadeiro vórtice infernal. Mas dizer que é um caso inédito, né, que são coisas ainda não vistas, não é de todo verdadeiro, já que os inquisidores haviam conduzido dezenas e mais dezenas de processos no Friuli envolvendo luteranos, bruxas, benandantes, blasfemadores e até mesmo os anabatistas, sem nunca ter encontrado algo parecido. Só no que diz respeito à afirmação de Menóquio de que, para se confessar, bastava contar os próprios pecados a Deus, eles invocaram a tese análoga defendida pelos heréticos, isso é, pelos seguidores da Reforma Protestante. Então eles exageraram um pouco aqui nesse ponto. Quanto ao resto, procuraram ocasionais analogias e precedentes num passado mais remoto, recorrendo à sua própria educação teológica e filosófica. Assim, a referência de Menóquio ao caos foi associada à doutrina de um filósofo antigo não nomeado. Retomaste e afirmaste com convicção ser verdadeira a opinião já condenada do antigo filósofo que admitia a eternidade do caos, do qual se originaram todas as coisas existentes no nosso mundo. A afirmação de que Deus é autor do bem, mas não faz o mal, mas o diabo é autor do mal e não faz o bem, foi relacionada a heresias dos maniqueus. Enfim, retomaste a opinião dos maniqueus a respeito dos princípios do bem e do mal. Com um procedimento análogo, a tese da equivalência de todas as fés foi identificada com a doutrina de Orígenes sobre a apocatástase. Reformaste a heresia de Orígenes ao afirmar que todas devem salvar-se, todas as almas, tanto de judeus quanto de turcos, cristãos e infiéis, uma vez em que, da mesma forma, a todos é dado o Espírito Santo. Algumas asserções de Menóquio pareceram aos juízes não só heréticas, como contrárias à própria razão natural, como, por exemplo, quando estamos no ventre da mãe, somos que nada como nada, somos iguais à carne morta. Ou outra, será a inexistência de Deus. A respeito da infusão da alma, contrarias não só o ensino da Santa Igreja, como a de todos os pensadores, o que todos admitem, a ninguém ousa negar. Tu, a exemplo do tolo, ousaste dizer: Deus não existe. No suplemento Supplemente de la Chronique de Forest, Menóquio teve a oportunidade de ler referências passageiras à doutrina de Orígenes e dos maniqueus, mas considerá-las fundamentos das ideias de Menóquio é obviamente exagero. A sentença confirmada e o profundo fosso evidente em todo o processo que separava a cultura de Menóquio e a dos inquisidores, sendo esses últimos tinham como obrigação compelir o réu a retornar à igreja, e Menóquio foi condenado a abjurar publicamente todas as suas heresias, a cumprir várias penitências salutares, entre elas vestir sempre com um hábito marcado com a cruz, em sinal de penitência, e a passar no cárcere o resto de sua vida à custa dos filhos. E aqui o final da sentença. Condenamos-te por sentença deste tribunal
a que seja emparedado, para que aí permaneças sempre e durante todo o tempo de sua vida. Bem, pessoal, é isso. Chegamos ao final de mais uma videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, sugestões, deixem aí nos comentários. Continue nos seguindo nas redes sociais. Se você é novo aqui no canal, considere se tornar inscrito. Compartilhe nossos conteúdos. Indique os nossos vídeos. É um trabalho de utilidade pública. E para que esse canal continue existindo, precisamos de sua ajuda, com o seu like, com o seu compartilhamento, com os seus comentários. É dessa forma que você mostra ao YouTube a importância dos nossos conteúdos aqui para o canal e é uma forma de você também incentivar o meu trabalho. Fiquem todos bem, até uma próxima!